Incêndios florestais, canudinho matando tartarugas, aumento da temperatura global. Tudo isso acontecendo e você aí na sua correria para pagar a conta de água, a conta de luz, o aluguel, a internet. O tema do meio ambiente e da sustentabilidade por vezes parece tão além do nosso alcance que a gente até que se importa com ele, mas nem sempre sabe por onde começar. Até porque estamos no meio de tantas outras preocupações que nos afligem tão imediatamente. Como que então começamos a refletir e de fato agir sobre esse assunto? Olá, eu sou o professor Tiago Mota e hoje estou aqui a convite do Centro Interdisciplinar de Pesquisa para falar um pouquinho sobre a relação entre sustentabilidade e comunicação. E quem sabe você saia desse vídeo com uma noção ainda melhor de como a sua ação faz sim muita diferença. A palavra sustentabilidade apareceu pela primeira vez na Alemanha no século XVII. Nachhaltig, nachhaltige, Nachhaltigkeit, Mais ou menos na mesma época, termos similares também passaram a ser usados tanto na Inglaterra quanto na França. O seu uso nasceu da preocupação com o manejo das florestas na Europa. Com o boom da indústria naval e da mineração no continente, florestas inteiras estavam sendo devastadas. E os governantes da época encomendaram estudos sobre como continuar explorando a madeira sem, no entanto, dizimar completamente o patrimônio natural. Na Alemanha, foi o empresário da mineração Karl von Karlowitz quem usou o termo pela primeira vez em um amplo tratado sobre como plantar novas árvores e cuidar das florestas. Nascia assim a ciência florestal. Até a década de 1980, o uso do termo sustentabilidade se restringiu basicamente à engenharia agrônoma e florestal, enquanto sinônimo de resiliência, isto é, a capacidade de um ambiente em se regenerar. Mas também se referia ao termo biocapacidade, que é a medição do quão produtiva biologicamente é uma área, como uma floresta, por exemplo. Aliás, deixa eu te contar um segredinho. O Brasil tem 16% da biocapacidade do mundo. E você aí querendo minerar nióbio. Em outras palavras, sustentabilidade era um termo técnico, que a gente usava para quantificar numericamente o limite absoluto de carga que uma área poderia receber e qual que era o seu potencial de produção. Mas o termo mudou de significado em 1987, quando a ONU publicou o relatório Nosso Futuro. Nele, o uso da expressão desenvolvimento sustentável apareceu pela primeira vez, não apenas como um termo técnico, mas também como um termo político. Sustentabilidade agora é um esforço multilateral de vários países na busca de uma solução lógica e eficaz para o risco de escassez de recursos naturais e para prevenir catástrofes ambientais relacionadas à mudança climática. Mas, professor, se a gente discute sustentabilidade e mudança climática desde aquela época, por que que parece que nada mudou? Obrigado pela pergunta, Billy. Não é porque algo faz parte da nossa percepção que necessariamente isso faça parte da nossa consciência. A gente sabe dos efeitos da mudança climática desde a década de 70, pelo menos. Mas de lá para cá, todas as reuniões, os eventos, as convenções da ONU sobre o clima se tratam da construção simbólica de como nós falamos sobre isso e sobre como de fato nós entendemos o que isso implica para as nossas vidas. Isso faz com que a palavra sustentabilidade seja polissêmica, ou seja, diante do desafio que nós nos deparamos, ela ganhou significados diferentes em contextos diferentes. É ao mesmo tempo um termo científico e político, mas também é um termo que faz uma referência cultural. É sobre como a nossa cultura enxerga e entende o que é a natureza. Sustentabilidade, então, é uma noção pluriarticulada. Ou seja, hoje ela está entre o nosso conhecimento sobre várias coisas. Em torno do termo, ciência, política e cultura se articulam.
E, no geral, o termo é uma grande tentativa de alinhar simbolicamente o que é desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano e, é claro, preservação ambiental. Porém, ao mesmo tempo que uma compreensão complexa e aberta do assunto pode ser super legal para que de fato a gente consiga encará-lo com inteligência, algo tão pluriarticulado assim muitas vezes fica um pouco abstrato e um pouco distante daquilo que parece ser o nosso cotidiano. E por isso mesmo parece que é um termo que não descreve muito bem as nossas vidas. Talvez o termo sustentabilidade não faça parte do seu cotidiano, mas com certeza a palavra economia faz. Toda vez que se discute sobre preservação ambiental, parece que nós damos de cara com esse portão trancado ou com esse vilãozão da história, a economia. Economia! O argumento é que, em nome do desenvolvimento e do crescimento econômico, a gente não só pode, como deve flexibilizar regras de preservação ambiental, como se essas coisas fossem contraditórias. Mas isso não é apenas falso, como também é um pouquinho burro. A gente pode chamar isso de um pensamento biarticulado ou dicotômico. Isto é, em vez de tentar entender um tema a partir de vários polos e quais são as relações entre eles, a gente estabelece apenas dois polos que se opõem um ao outro e brigam um com o outro. E forçamos as pessoas a escolherem por um lado dessa balança, ainda que existam muitas possibilidades entre esses lados. É que nem aquele papo, sabe? Aquele papo de que só existem dois tipos de pessoas: as que são desse jeito e as que são daquele jeito. Não, cara! Eu sou o que eu quiser! Me deixa! O pensamento biarticulado é sempre o mais superficial e precário que a gente pode pensar. E, infelizmente, é o tipo de pensamento que domina parte do debate econômico atualmente. Isso porque, ao longo do tempo, o próprio termo economia perdeu um pouco do seu significado específico. Hoje, quando a gente menciona a economia no debate público, é quase sempre com um teor negativo. É como se a economia fosse o conceito que apenas está lá para limitar a nossa ação e nos forçar a aceitar que não há conjunção possível entre aquilo que é ideal e aquilo que é o real. É basicamente sua mãe dizendo para você que o Kinder Ovo tá caro e que você já tem chocolate em casa. Mas o chocolate que vocês têm em casa é bombom Caribe. Mas na sua origem, a noção de economia é justamente o contrário. É sobre alinhar o ideal e o real. É sobre construir condições de vida mais seguras. Economia vem do grego oikos, que quer dizer literalmente lar. Então, a economia é o estudo que tem por finalidade meditar sobre a gestão da vida doméstica. E os gregos acreditavam que o discurso econômico era inseparável da reflexão sobre como otimizar os benefícios e como expandir o nosso bem-estar. Então, todo discurso que justifica a perda de qualidade de vida meio que entendeu tudo errado. Gente, vou fazer um day trade rapidinho aqui para comprar um pacote de arroz. Eita, perdi a minha casa. A gente pode dizer que aquilo que nós chamamos de economia tem sempre duas faces. A primeira é a econométrica, que é esse conjunto de índices e números que tentam medir e quantificar as nossas trocas pela sociedade. E não apenas as trocas monetárias, porque quanto mais os discursos econômicos se agigantam, mais eles ganham a vocação de medir e quantificar todas as nossas relações, sociais, culturais, afetivas, intelectuais, tudo. O que nos leva à outra face da economia, a sua face mitológica. Oi? Que é isso, Billy? Eu vou explicar. Ó, por mitológico, a gente está querendo dizer da capacidade que a economia tem de articular um conjunto de valores que nós usamos para interpretar o mundo ao nosso redor. A gente pode chamar isso também de cosmovisão. Isso quer dizer que a gente não usa a economia só para comprar uma coxinha na rodoviária. A gente usa a economia enquanto um grande valor simbólico que interpreta todas as coisas. Quem nós somos,
o que nós queremos e o que justifica grande parte das nossas ações. A atual mitologia da economia, voltada para o crescimento acima de tudo, está sim em contradição com a preservação ambiental. Mas quando falamos de sustentabilidade, estamos falando também de uma tentativa de reinvenção de um mito econômico. Uma economia das coisas vivas, das florestas de pé, uma economia do bem-estar humano, e não apenas uma mitologia extrativista e suja. Mas, professor, eu não estou entendendo. A gente não estava falando de comunicação esse tempo todo? O que tem a ver essa história de economia? Calma, Billy. Tenha um pouquinho de paciência. Por favor, eu juro que eu estou chegando lá. Peraí, eu vou explicar. Calma. A resposta para a pergunta o que a comunicação tem com isso depende daquilo que você está entendendo por comunicação. Se você acha que comunicação é sinônimo apenas de divulgação ou de transmissão de mensagens, realmente, a resposta para essa pergunta é muito pouco ou quase nada. Mas eu queria apresentar para você outras concepções de comunicação. A primeira delas é do teórico alemão Harry Pross. Para ele, comunicação é uma necessidade. Ele diz o seguinte: nós instituímos signos que estabelecem o nosso entorno, sem os quais a realidade para nós é incompreensível. É preciso dar uma forma para a realidade. E para isso, nós buscamos nos outros, outras pessoas, para construir essa rede de vínculos e de afetos que sacia as nossas necessidades mais básicas por contato e que gera uma segurança, uma interpretação segura sobre o que é o mundo. Para isso serve a comunicação. Outra definição é a do filósofo tcheco-brasileiro Willem Flusser. Ele argumenta que a comunicação é a tarefa de dar sentido. A comunicação é a maneira que temos de esquecermos ou disfarçarmos a brutal falta de sentido que é uma vida condenada à morte. Eita! Pois é, essa é uma visão mais existencial do que seja comunicação. Aquilo que nós fazemos para dar sentido às nossas vidas. E para Flusser, buscar sentido é também buscar uns pelos outros. Estar disposto e disponível para este outro, para o diálogo. E com este outro, ser capaz de construir um sentido para si. Por fim, nós temos também a visão do teórico espanhol Vicente Romano, para quem a comunicação é um processo de cooperação, sobretudo. A comunicação seria a troca de informações e sentimentos entre indivíduos e grupos com o objetivo de facilitar a atividade social e cooperar para a construção de um conhecimento que garanta a nossa existência e o nosso desenvolvimento seguro e saudável. Se a gente juntar essas três definições, o que temos é mais ou menos isso. Comunicação é a necessidade humana de dar sentido à vida e cooperar para solucionar os nossos problemas. Nossa, professor, isso que você falou é muito lindo, cara. É muito lindo. Eu falei que a gente ia chegar lá, cara. Confia no professor. Essa é a relação, portanto, que existe entre sustentabilidade e comunicação. A história da sustentabilidade nada mais é do que a história de como nós, coletivamente, construímos um sentido, uma cosmovisão que seja capaz de superar o desafio da mudança climática. E o futuro do que quer dizer sustentabilidade depende das nossas competências de comunicar e compartilhar uma nova mitologia econômica de como nós gerimos e administramos a nossa casa, o nosso planeta. Mas as perguntas que pairam no ar a partir dessa reflexão são essas. Será que nós dispomos hoje de ambientes de comunicação suficientes para que nós consigamos construir esses novos sentidos? Nós conseguimos ouvir as pessoas que de fato importam nesse tema, aquelas que são mais afetadas pelo problema? Nós conseguimos compartilhar tudo aquilo que a gente aprendeu e continua aprendendo em espaços de comunicação que de fato propiciam compartilhar e propiciam bons relacionamentos? E, sobretudo, conseguimos incorporar esses novos sentidos no nosso dia a dia e naquilo que é importante para nós? Sustentabilidade é o grande tema dessa década, sem dúvida. E ele foi o tema, inclusive, da última edição do Fórum Econômico Mundial, que ocorreu em Davos no comecinho do ano. Lá se encontraram líderes globais, ativistas e representantes das maiores empresas e conglomerados do mundo para discutir sobre as metas de transição para uma economia verde. Por economia verde, estamos entendendo
uma economia de neutralidade de carbono. Em outras palavras, um estilo de vida e de consumo, um conjunto de valores, né, que emita a mesma quantidade de carbono que o próprio planeta seja capaz de absorver, desacelerando assim o aquecimento global. Para isso seria necessário tanto migrar para matrizes energéticas mais limpas, quanto recuperar a biodiversidade do planeta para que ele se torne mais capaz de assimilar a poluição que a gente solta na atmosfera. Isso, é claro, sem abrir mão do desenvolvimento humano e do bem-estar das diferentes populações. Os ativistas cobraram muito mais ações nessa direção para as lideranças ali presentes, tanto governos quanto empresas. Especialmente no setor financeiro, falou-se da necessidade de uma radical mudança para que investimentos parem de irrigar negócios que façam mal ao planeta. Mas toda a discussão torna-se facilmente muito técnica e restrita àqueles poucos que já dominam os meios de produção. Quando uma consciência para a sustentabilidade precisa ser um valor articulado abertamente e democraticamente. Até porque o que é sustentabilidade e qual é a urgência de uma ação contra a mudança do clima para um presidente de uma empresa não é a mesma coisa que para uma comunidade indígena. Uma das falas mais marcantes do fórum veio de Indo Omaro Ibrahim, presidente da Associação das Mulheres e Povos Indígenas do Chad. Ela disse que, enquanto para o europeu dizer a expressão "a nossa casa está pegando fogo" é apenas um artifício retórico, para os povos indígenas é literalmente isso. A floresta está pegando fogo. E a floresta é a escola, é a casa, é a farmácia dessa população. Portanto, não há mais tempo para esperar. Lembra que nós falamos que sustentabilidade pode ser coisas diferentes para pessoas diferentes, em contextos diferentes? Pois bem, enquanto o tema da sustentabilidade for restrito a uma alta cúpula, a maioria de nós teremos uma compreensão sempre muito limitada do que isso quer dizer para nós. E é aí que entra a comunicação. Precisamos lutar por uma comunicação onde todos os povos tenham a oportunidade de construir para si novos valores de uma relação saudável com a natureza. Assim como buscamos ambientes ecologicamente balanceados, também precisamos de uma comunicação ecológica. Isto é, não uma comunicação que fala de ecologia, mas uma comunicação que seja equilibrada, que dê oportunidade de todos participarem dessa construção e que ouça as vozes tradicionalmente excluídas da discussão. E é nesse aspecto que todos nós temos um papel fundamental. Não apenas em tornarmos nós mais conscientes do nosso impacto ambiental, mas, do ponto de vista da comunicação, de sermos agentes de uma verdadeira construção dialógica sobre como será o nosso futuro. Por isso, converse sobre isso. Converse sobre isso com quem concorda contigo e também com quem discorda. Pergunte sobre para aqueles que são mais experientes e ensine aqueles que estão começando agora. Vá para as redes sociais para conversar, é claro, mas também vá para as praças, para as escolas, para os parlamentos, para a empresa onde você trabalha. Comunicação a gente faz todo dia, toda hora. E é preciso acreditar, sim, numa comunicação para um futuro sustentável.